Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro Cheguei Lá do Gran Cursos Online e hoje a gente vai conversar com a Josefa Jordânia Alves de Souza, que foi aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, estudou aqui com o Gran Cursos Online e vai contar um pouquinho sobre essa experiência para a gente. Olá, Jordânia, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Jordânia, conta pra gente. Primeiro, começa falando como é que você decidiu, por que você decidiu fazer o curso de Direito e se tornar uma advogada. Olha, é um sonho desde criança. Foi algo que perguntavam qual o motivo que eu queria ser advogada e qual o motivo que você quer ser advogada. Você podia falar, eu quero ser, era um instinto. Eu não tinha ninguém na família, então veio realmente, foi algo que aconteceu naturalmente. E foi passando o tempo, no ensino fundamental, veio o ensino médio, os professores perguntavam o que eu queria ser, às vezes defendia algum aluno em sala de aula. E aí, realmente, quando perguntavam o que é que você quer ser quando você se formar, eu falava, olha, eu quero ser advogada. E aí um professor ou outro balançava a cabeça e falava, tem instinto. Em Salvador, eu morei um ano, convivi lá com 3 advogados, ah, tinha uma juíza federal também na família, e me incentivavam muito. Aí vim para São Paulo, convivi com 4 pessoas que eram profissionais de outras áreas, mas que me apoiavam muito para fazer o direito, porque viam que realmente era o que eu queria, que eu não tinha dúvidas. E consegui. Ah, que bacana. Agora, o curso de Direito tem aquela coisa, se você quer advogar, não tem como fugir do exame da ordem, né? Não tem como fugir dessa temida prova do exame da ordem. Como é que foi a sua experiência na faculdade até você fazer o exame e conseguir ser aprovada? Olha, é uma experiência assim, é desesperador para a gente. Porque quando você inicia, eu não sabia por onde eu ia, por onde eu começava. Então aqui em São Paulo foi difícil. Desde o primeiro dia de aula foi algo assim que eu imaginava que eu ia chegar em sala de aula, que eu ia ser recebida por todos, uma aluna nova, que quando eu entrei já tinha 2 meses que tinha iniciado o curso. E eu cheguei, entrei, fiquei na sala de aula olhando, todo mundo escrevendo, a professora escrevendo, e eu olhando assim na sala, mais de 70 alunos, e eu falava, e agora, o que eu faço? E aí tinha uma cadeira, deve ter sido Deus que colocou aquela cadeira ali, bem do meu lado, bem na minha frente, eu cheguei, sentei, eu não sabia nem abrir o caderno. E a OAB é sempre aquilo, desde o primeiro dia eu já ouvia. E a prova da OAB? Mas como é que é para a OAB? Assim é na prática, é no dia a dia, mas é na prova da OAB. Então a prova da OAB dava aquele frio sim na barriga, dava aquele tremor sim na perna, dava aquele suor que descia aqui, ó, dava. O tempo inteiro era a OAB na cabeça. Mas teve uma professora que me falou, a OAB não é tudo, mas ela é 100%. E ainda hoje eu tento entender o que é isso, eu não cheguei a essa conclusão. Realmente é confuso, né? Tudo mais é 100%, né, Jordânia? Ficou confuso. Agora, para Ficou. você alcançar esse objetivo, né? Como é que foi a sua rotina de estudos? Quantas horas você estudava? E já desde o primeiro semestre, angustiada com essa tal dessa prova? Foi assim mesmo. Eu meio que não sabia como estudar. Eu estudava de tudo, eu estudava de todas as formas, eu estudava o que vinha pela frente. Realmente era sufocante. E depois eu acabei percebendo, depois de longos 2 anos após ter finalizado a faculdade, eu acabei vendo que não era dessa forma. E quando eu terminei a faculdade, eu tentei a prova algumas vezes, durante a faculdade e depois. Passei na primeira fase e perdi na segunda fase. E o ritmo de estudo, quando eu comecei a aprender a estudar, mudou. Eu estudava como? Eu estudava meia hora, levantava, eu ia na cozinha, comia alguma coisa, que eu adoro comer. Eu saía, conversava com um amigo,
Foi assim, eu entrava no Facebook, eu pesquisava alguma coisa na internet, eu não fiquei somente em cima do livro. Eu estudava, digamos que uma média de, vamos colocar por dia, com intervalos ou não, 2 horas. Porque antes eu virava a noite estudando, algo totalmente improdutivo, no outro dia não lembrava mais de nada. E quando eu aprendi a estudar, foi diferente. Eu vi que não precisava tantas horas de estudos, mas sim o tempo suficiente, mas com uma qualidade, uma tranquilidade, sem abandonar a vida social, sem se tornar escrava dos livros. E quando foi publicado o edital para a prova, mudou a sua rotina de estudo, a sua forma de estudar, ou você continuou levando dessa forma? Eu acho que eu realmente tirei o pé do acelerador. Se eu já estava desacelerando, eu acho que nesse primeiro momento, quando publicou o edital, para tentar controlar a ansiedade, que era muito grande, eu fui trabalhando assim, vamos desacelerar, porque o intuito é você acelerar, é você falar, opa, saiu o edital, agora vamos estudar tudo, vamos virar noite, vamos virar dia e final de semana. Então eu mantive o ritmo e assim, eu realmente tentei não pensar no edital, não pensar no dia lá. Está chegando, falta 30 dias, falta 29 dias, porque isso eu via que eu fazia nas outras provas. Esse edital foi diferente. Esse edital, saiu o edital? Ok, tudo bem, vamos continuar. E eu procurava não pensar, porque se eu pensasse, gente, eu queria chorar, eu queria correr, eu não queria enfrentar, eu queria fugir. Então eu mantive. Digamos, se eu não desacelerei tanto, eu mantive. Eu tentei ficar tranquila, mesmo com as cobranças, que não são pequenas, é muito grandes. Agora, quando você estava se preparando, né, para a prova, como que era a sua rotina? Você tinha outras atividades? Você trabalhava na época? Fazia alguma outra coisa? Como é que você conseguia conciliar tudo isso com os Para esse, estudos, né? para esse exame, esse que eu prestei, que eu passei, não. Esse eu não estava trabalhando. Exatamente. Quando eu saí da empresa no dia 30 de junho, a empresa fechou. Então, assim, eu não tinha outra opção. Ou era passar na UAB, ou era passar na UAB. Porque era mais uma desempregada e sem perspectiva de trabalho, como tem muitos por aí. Então, para essa prova, quando eu comecei a me preparar, foi em maio. Nesse período, eu estava trabalhando. Sim, estava trabalhando. Então, eu fiquei mais ou menos, digamos que eu fiquei uma média de 30 dias entre eu decidir fazer a prova e sair da empresa. Quando eu estava trabalhando, eu fazia o quê? Eu trabalhava das 8 às 17. E eu fazia à noite por volta de 40 minutos, que eu precisava dormir para descansar. Então eu estudava 40 minutos à noite e ia dormir. Quando a empresa fechou, que eu fiquei em casa, eu tive que ficar tranquila para não pensar que eu estava desempregada e que eu não tinha trabalho e que era obrigada a passar na UAB. Então eu mantive o ritmo. Eu estudava de manhã ou estudava à tarde. Era tranquilo. Eu tive esse privilégio nesse exame, para mim foi mais fácil nesse sentido de não ter o compromisso do trabalho à parte. Mas tinha a preocupação de saber, você não tem trabalho e não tem perspectiva de trabalho. Porque eu enviava os currículos e nenhuma entrevista. Então tinha que manter o controle, sim. E você utilizou nesse período alguma estratégia específica de estudo que você pode dividir com a gente? Sim. Na primeira fase, eu acompanhava as dicas que vocês davam no site, porque não dava para pagar o cursinho. E o que eu foquei exatamente na semana de estudo, para que eu peguei mais com afinco, foi assim, as matérias principais que falam para estudar. Como eu ia fazer segunda fase de trabalho, como foi meu método de estudo? Eu vou focar mais em trabalho, processo trabalho, porque já é para a segunda fase. E constitucional. Foquei principalmente nessas 3 matérias, mas também foquei em quais outras matérias? Penal e processo penal. E ética, que essa daí é indispensável.
foram essas matérias. Essas sim, essas eu estudei mesmo. As demais, civil, teve empresarial, eu dava uma olhada, eu não deixei de estudar. Mas eu já não estudei com tanto afinco como eu estudei com dedicação às outras matérias. E o que que você acha que foi o diferencial para você conseguir essa tão desejada, tão sonhada aprovação? Na segunda fase foi assim essencial o curso que eu fiz, porque eu já tinha feito outros cursos e falo, o diferencial de vocês é que vocês conseguem ser diretos, exatos. Segunda fase da OAB. Quando eu contratei o curso, eu tinha feito, salvo engano, vocês dão uma revisão no sábado, o dia inteiro. E assim, eu ficava assistindo o curso, a revisão de vocês, e ficava fazendo as coisas em casa. E o professor Hugo, ele conseguiu me prender em trabalho, falando sobre o empregado doméstico na primeira fase. Eu falei, gente, eu acho que esse curso vai dar certo. E quando eu fui aprovada na primeira fase, as dicas que vocês deram lá, no dia, quando eu cheguei na prova, parecia que vocês tinham visto a prova, estava tudo na prova. Foi dicas realmente que estavam lá, principalmente constitucional. E na segunda fase, o cursinho ajudou muito, porque a minha ansiedade voltou, ficou à flor da pele, e eu entrava e não via as aulas disponíveis. E o que acontecia? Eu mandava e-mail porque eu queria as aulas, e a resposta de vocês era, calma, as aulas estão sendo disponibilizadas de acordo com o cronograma do curso. Mas a ansiedade é tamanha. Então eu tentei me controlar, mas te falo, foi difícil, não foi fácil. Mas as aulas foram direcionadas para a matéria. Estava lá na prova, quando eu peguei a prova, o que vocês tinham orientado para estudar, principalmente sobre, na segunda fase, que eu tinha visto bastante sobre o empregado doméstico, eu tinha estudado bastante sobre o empregado doméstico. E quando eu peguei a prova, que eu abri, que eu vi que a peça era sobre o empregado doméstico, eu comecei a tremer, eu comecei a entrar em desespero. E eu lembrava do professor Hugo falando, gente, com todo respeito aos demais professores, mas o Hugo, eu me identifiquei porque ele falava, é tranquilidade, você vai ter que saber manusear o código, e você vai ter que... Você vai... Inspira, respira, calma, tranquilidade. E eu tentava fazer isso, mas a batata da perna tremia mesmo. Mas o curso foi um diferencial, porque eu aprendi ali como estudar para a segunda fase, como pesquisar no código, como usar o índice remissivo ao meu favor. Eu tive isso na segunda fase, nesse cursinho. Isso me ajudou muito, me ajudou bastante. Que bom, Jordânia, esse é o nosso objetivo mesmo, é estar junto com vocês, mesmo não sendo aí em presença, né, física, mas no que é mais importante, né, que é essa presença Exatamente. intelectual que vai auxiliar vocês nesse momento. Agora, você que passou por essa experiência toda, né, Jordânia, que fez prova e não conseguiu passar e que continuou nessa luta e tudo, que é a situação de muitas pessoas também, na sua opinião, qual o maior erro que as pessoas cometem, né, ao estudar para não conseguir atingir esse objetivo? Você que também passou por essa experiência, qual o maior erro que você acha que você cometia para não conseguir atingir esse objetivo? Olha, assim, falando da minha parte, faltava um compromisso comigo. Eu acho que assim, eu não estudava com a responsabilidade devida. Não me falando que eu sou irresponsável, não nesse ponto, mas assim, muitas vezes nós lemos uma questão com os olhos e não com o cérebro. Então assim, eu nunca fiz 54 pontos numa prova. Essa da primeira fase eu fiz. E assim, eu estava afastada do mundo jurídico há 1 ano e meio. Eu voltei depois de 1 ano e meio trabalhando em uma outra área, que era de odonto, para poder me manter, que eu não tinha como me manter mais. E o que aconteceu? Quando eu voltei e peguei a prova da primeira fase, eu lia aquela prova
com a mente. Então, assim, cada questão que eu ia lendo, dentro do seu tempo devido, eu prestava atenção no que eu estava lendo. E me dei bem, eu fiz 54 pontos. Na segunda fase, o que eu fazia na hora de estudar era isso. Eu lia com a mente e eu praticava. Eu praticava. Vocês passam exercícios, vocês passam peças. Então é isso que faltava para mim nas outras. Era a dedicação de dizer assim, olha, eu preciso dessa prova para ganhar conhecimento no futuro, dia após dia, e poder contribuir para a sociedade, lógico, e me manter, porque você quer um retorno financeiramente. É um conjunto. Então, façam isso. No momento de estudar, estude com a mente, não entre em desespero, tente manter a calma, de alguma forma busque a calma. E não se isolem. Não se isolem. Eu estudando aqui dentro de casa, o meu marido, ele chegava e falava assim, você quer um mamão? Você quer uma fruta? Você precisa de alguma coisa? Muitas vezes ele me criticava. Falava, você já devia ter passado dessa prova. E eu ficava chateada. Mas, no fundo, eles só querem o nosso bem. As críticas são grandes, são muito grandes. E não deixe essa crítica atrapalhar, porque eu deixava lá atrás essa cobrança da sociedade me atrapalhar. Para você passar, para você conseguir. Se isole um pouco, mas mantenha para as pessoas ali próximas a você que você está fazendo a prova, que você está se dedicando. E, realmente, assuma a responsabilidade de que você deve passar e que você quer passar. Assuma. Porque muitas vezes eu fazia o quê? Tem outras. Ok, tem outras. Mas assuma que você quer passar e você tem interesse de ser aprovada na OAB. Tá certo. E agora, com essa aprovação, Jordânia, quais são os planos da Jordânia para o futuro, agora que ela já passou por essa fase, já está mais aliviada? Conta pra gente quais são os seus planos para o futuro agora, Jordânia. Olha, nesses próximos meses, eu quero advogar. Eu quero olhar no olho dos professores, quem sabe? É o Gervásio, é o juiz que dá aula aí? Eu acho que é o Também. Gervásio. Quem sabe eu consigo encontrar o Gervásio e falar assim, eu fui sua aluna. Eu tenho vontade de advogar. Por enquanto eu quero advogar, eu acho uma profissão muito bonita. Mas, realmente, o que eu almejo, assim, depois da advocacia, é a magistratura. Mais pra frente eu quero ser juiz, assim. Mas daqui a, em média, uns 10 anos. Me deixa curtir a advocacia agora. Para o momento eu quero advogar. Eu gosto, é uma área boa. Tá É o que certo. eu compartilho. Jordânia, esse quadro Cheguei Lá, ele é um quadro que traz assim o relato da experiência, né, de alguém que passou por todo esse desafio e conseguiu realmente chegar lá para inspirar outras pessoas, né, que estão na mesma situação, né, que estão enfrentando às vezes as mesmas dificuldades e que possa ter uma luz ali na sua experiência, no seu relato. A gente está encerrando o nosso Cheguei Lá de hoje com a sua história fantástica, e eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que ainda não conquistaram, né? No caso, a tão sonhada carteira da ordem, essa carteirinha tão importante. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas de estímulo, de incentivo, para que elas, assim como você, realmente realizem esse sonho. Olha, primeiramente, é fé. Eu posso falar fé em Deus. Se tem alguém que é ateu, busque, busque a fé em algo bom, essa inspiração. Não desistir. Se em algum momento você parar um pouco para falar assim, olha, agora eu vou parar eu vou espairecer, eu vou descansar a mente, eu vou fazer algo diferente, mas eu quero voltar. Tudo bem, eu fiz isso. Eu parei um pouco, dei uma espairecida e voltei e deu certo. Porque quando a gente quer, você pode conquistar o mundo, mas se não é aquilo que você almejava no início, tá faltando uma coisinha. Então, tenha persistência, acredite em você. Por mais que as pessoas falem que é difícil,
Se afaste dessas pessoas que estão falando que é difícil, porque nada é impossível. E tem um dizer da sociedade, que nós somos vencedores. E eu acredito muito nessa vitória que nós temos desde quando nós geramos. Quantos milhões de espermatozoides tinham? E nós chegamos em primeiro. E conseguimos. Então, a OAB não tem primeiro lugar, não tem segundo lugar, não tem terceiro lugar, não tem quarto lugar. A OAB, você passa e acabou. Não tem vagas. Você só precisa tirar os 40 pontos na primeira fase e os 6 na segunda. Tirou? Parabéns. Se alguém tirou 10, ótimo. Se alguém fez os 60, 80 pontos, ótimo. Mas você só precisa de 40 na primeira e 6 na segunda. Eu coloquei isso na minha cabeça. E deu certo. E outra coisinha simples. Gente, não se fechem para o mundo. Vivam, façam a prova, estudem para a prova. Mas lembre que nós somos seres humanos. Quando nós espairecemos, brincamos, divertimos, a responsabilidade, quando você senta, você fala, agora é hora da responsabilidade maior. Então foquem, mas vivam. É isso. Jordânia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Desejo mais sucesso para você. Parabéns pela sua jornada, que é muito bonita. E espero outro depoimento seu aqui quando você já estiver aí atuando na magistratura. Eu que agradeço a vocês, agradeço imensamente pela oportunidade de conseguir fazer o curso e por ter conseguido essa carteira. E já saiu a inscrição definitiva, tá? Acabei de ver, já está lá. Tá certo, Jordânia, muito obrigada, viu? Um abraço. Chegamos ao final de mais um Cheguei Lá, com a história fantástica da Jordânia, que passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu agradeço a companhia de todos vocês e até o próximo Cheguei Lá. Tchau!